Roberto Carlos desce de um carro blindado em plena Salvador no final de uma tarde abafada e ninguém parece notar. Não há multidão, não há aplausos, não há palco. Só ele, calado, com os olhos fixos em algo que ainda não sabemos. O que faz um dos maiores ícones da música brasileira caminhar sozinho por uma rua secundária da cidade, rumo a um hospital infantil? O que está prestes a acontecer não tem a ver com fama nem com carreira. Tem a ver com destino. A poucos metros dali, em uma praça abandonada, 4 crianças reviram sacolas de lixo, procurando material reciclável. Entre elas, um menino de 14 anos, de olhar firme e protetor, carrega nas costas uma responsabilidade muito maior que sua idade permite. Ele se chama Lucas. Ao seu lado, 3 meninas pequenas, Sofia, Mariana e Isabel, seguem seus passos com confiança. O cenário é de abandono, mas também de resistência. Eles não pedem nada. Apenas continuam dia após dia, cuidando uns dos outros como uma pequena família esquecida pelo mundo. Roberto Carlos para. Algo naquela imagem parece cortar seu coração. O cantor, que também enfrentou uma infância marcada por privações, se vê diante de uma cena que o devolve ao menino que um dia foi. Um menino que também conheceu a ausência, que também teve que crescer antes da hora. E ali, sem câmeras, sem holofotes, começa uma conexão silenciosa. Ele observa Lucas protegendo as irmãs e sente algo que vai além da compaixão. É um chamado. Uma lembrança viva de que, por trás do artista, há um homem moldado pela dor e pela superação. Enquanto o sol mergulha no horizonte, Salvador testemunha o início de uma jornada inesperada. Uma história que não foi escrita em partituras, mas nas batidas do coração. Roberto Carlos dá alguns passos em direção às crianças, e o que nasce a partir daí vai muito além da ajuda ou da caridade. Vai se transformar em uma nova chance para todos os envolvidos, e o que o levou até aquela praça não foi acaso, foi propósito. Se você quer descobrir como esse encontro mudou o destino de 4 irmãos e revelou um lado de Roberto Carlos que poucos conhecem, acompanhe cada capítulo dessa história. Prepare-se para emoções fortes, reviravoltas e momentos em que a arte, o amor e a coragem se entrelaçam de forma inesquecível. E se essa introdução te prendeu, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha com a gente acompanhar essa trajetória que prova que, às vezes, o verdadeiro espetáculo acontece fora dos palcos. Roberto Carlos permaneceu parado por alguns segundos, observando aquele pequeno grupo de irmãos, como se enxergasse ali algo mais profundo do que a miséria aparente. Os olhos de Lucas, o menino mais velho, encontraram os dele com desconfiança. Era um olhar duro, moldado pela necessidade constante de defesa. Lucas não baixava a guarda por nada. O mundo já tinha tirado demais dele. As 3 irmãs, menores e visivelmente exaustas, ficavam próximas ao irmão, como se ele fosse seu escudo contra tudo e todos. Roberto sabia exatamente o que aquele olhar queria dizer. Não se aproxime, a gente já aprendeu a não confiar. Ainda assim, ele não deu meia volta. O cantor, acostumado com palcos, luzes e multidões, sabia reconhecer quando algo precisava ser feito no silêncio. A imagem daquele menino cercado pelas irmãs trazia lembranças de sua própria juventude, vivida com o irmão no interior, em tempos de escassez e luta. Não era só piedade que ele sentia, era identificação, e era impossível ignorar. Roberto deu alguns passos em direção ao grupo. Lucas imediatamente ficou em pé, os ombros tensos e os olhos ainda mais fechados. Antes mesmo de o cantor dizer qualquer palavra, Lucas falou ríspido: "A gente não tá roubando, só tá pegando lata." A frase saiu firme, defensiva. Roberto parou, respeitando a linha invisível que o garoto havia traçado. Com um sorriso calmo, respondeu com serenidade: "Eu sei. E vocês estão cuidando um do outro."
Isso é bonito de ver. Lucas não respondeu. Apenas baixou um pouco os olhos, sem deixar de vigiar cada movimento do homem à sua frente. As irmãs se aproximaram do irmão, tímidas, curiosas, mas ainda silenciosas. A mais nova, Isabel, olhou para Roberto e depois para Lucas, como se perguntasse em silêncio se estava tudo bem. Roberto não insistiu em se aproximar. Apenas se agachou devagar, ao lado de uma sacola esquecida no chão e puxou de dentro do bolso uma barrinha de cereal que levava consigo. Estendeu-a em direção a Isabel, que hesitou. Lucas olhou a cena com desconfiança, mas não disse nada. Aos poucos, Mariana, a do meio, avançou e pegou o alimento sem agradecer, mas com um olhar que mesclava fome e surpresa. "Vocês moram por aqui?" Roberto perguntou com voz baixa. "A gente mora onde der", respondeu Lucas, seco. Era tudo o que o garoto estava disposto a revelar naquele momento. Mas para Roberto Carlos, aquilo já bastava. A semente estava plantada. Ele não forçaria nada, não invadiria aquele espaço de sobrevivência com promessas vazias. Sabia que a confiança não nascia do dia para a noite, mas ao virar-se para ir embora, Roberto lançou um último olhar ao grupo. Naquele breve instante, Lucas o observava com menos dureza. Ainda em silêncio, mas algo já havia mudado, e foi ali, naquela troca silenciosa entre um menino de rua e um homem que havia enfrentado seus próprios fantasmas, que a história realmente começou. Nos dias que se seguiram, Roberto Carlos não conseguiu tirar da cabeça o olhar de Lucas e o silêncio das três meninas. Algo naquela cena o perseguia. O contraste entre a sua vida confortável e aquela realidade crua e frágil havia despertado nele um sentimento que ia além da compaixão. Era um chamado, e ele decidiu seguir sua intuição. No fim daquela mesma semana, retornou à praça. Dessa vez, trouxe sacolas com alimentos, roupas limpas e cobertores. Não veio com câmeras nem discursos, apenas com uma presença constante e sincera. Lucas o viu se aproximar e novamente assumiu a postura de proteção, ficando à frente das irmãs. Mas algo em sua expressão já não era tão rígido quanto antes. Roberto parou à mesma distância de antes, respeitando os limites. Com voz calma, falou: "Trouxe umas coisas que podem ajudar vocês. Se quiserem, claro." Lucas não respondeu de imediato. Olhou para Sofia, que já observava as roupas com olhos brilhantes. Mariana segurava a mão da irmã mais nova, e Isabel se escondia atrás das duas. Era como se o grupo estivesse decidindo em silêncio se podia ou não aceitar aquela ajuda. Minutos depois, Lucas assentiu com a cabeça. Roberto colocou as sacolas no chão, deu um leve sorriso e sentou-se no meio-fio. Pela primeira vez, as crianças se aproximaram dele, ainda sem muita fala, mas com menos medo. A conversa começou de forma hesitante. Roberto fez perguntas simples, sem pressionar. Aos poucos, as respostas vieram. Soube que os 4 irmãos viviam por conta própria desde que a mãe havia morrido, de tuberculose. O pai os abandonara ainda mais cedo. Lucas fugira de assistentes sociais que queriam separá-los. Preferiu viver nas ruas a vê-los em abrigos diferentes. Aquilo tocou profundamente Roberto, que escutava em silêncio sem interromper. "Eu prometi para minha mãe que a gente ia ficar junto", disse Lucas, num tom quase sussurrado. "Ninguém vai separar a gente." Roberto não respondeu de imediato. Apenas olhou o garoto com admiração. Havia ali uma força incomum. Um menino de 14 anos com o peso de uma família inteira nas costas. Um menino que, em vez de se entregar ao ódio, escolheu proteger. A partir daquele dia, Roberto passou a visitar o grupo com frequência, sempre trazendo algo: alimentos, roupas, brinquedos simples, mas principalmente sua presença. Em uma dessas visitas, trouxe sua esposa, Clara, que logo encantou as meninas com seu jeito doce e acolhedor. Isabel
Antes tão tímida, se agarrou ao braço dela como se tivesse reencontrado uma figura que nunca conheceu. As conversas foram se tornando mais longas. Lucas, ainda desconfiado, passou a fazer perguntas. Queria saber quem era aquele homem, por que se importava tanto. E aos poucos, uma semente de confiança foi brotando ali, entre sacolas plásticas, tardes abafadas e um laço que já começava a se formar. O que antes era distância se transformava, passo a passo, em aproximação. E Roberto Carlos, o artista conhecido por milhões, agora se tornava algo muito maior para aquelas 4 crianças, um porto seguro. Foi numa manhã ensolarada, sob o céu azul intenso de Salvador, que Roberto Carlos tomou a decisão que mudaria, para sempre, não só a sua vida, mas a vida de 4 crianças invisíveis para a maioria das pessoas. Aquela convivência silenciosa e crescente com Lucas e suas irmãs havia despertado algo profundo. Era mais do que empatia, era uma responsabilidade que agora lhe pesava no coração. E num café da manhã tranquilo com Clara, ele disse com um olhar firme: eu quero adotá-los, quero que eles tenham uma casa, uma família, quero que fiquem juntos. Clara, emocionada, não hesitou. Então vamos fazer isso acontecer. Foi nessa mesma manhã que Roberto, pela primeira vez, contou àquelas crianças quem ele realmente era. Não como uma forma de impressionar, mas porque sentia que precisava ser transparente com eles. Ele não queria que descobrissem por acaso, nem queria parecer alguém escondendo algo. Lucas, disse ele, chamando o menino em particular, enquanto as irmãs brincavam com Clara. Você sabe meu nome? Roberto, respondeu o garoto desconfiado, mas curioso. Roberto Carlos, completou o cantor, com um sorriso calmo. O olhar de Lucas se fixou nele com mais atenção. Parecia procurar nos traços do homem algo familiar. E quando a ficha caiu, seus olhos se arregalaram, mas ele não disse nada por alguns segundos. Apenas balançou a cabeça como quem tenta entender o que aquilo significava. Tipo, das músicas, da televisão? Perguntou, ainda sem acreditar totalmente. Respondeu Roberto, rindo com doçura. Mas para vocês, quero ser só mais uma coisa. Quero ser alguém com quem vocês possam contar. Se vocês quiserem, claro, posso ser sua família. Houve um silêncio longo. Lucas desviou o olhar pensativo, como se estivesse absorvendo o peso daquela proposta. Aquela era a primeira vez que alguém não queria levá-los, mas acolhê-los. Não para separá-los, mas para mantê-los juntos. A gente pode tentar ser uma família? Perguntou ele quase num sussurro. A pergunta que saiu da boca de Lucas foi como um raio de sol rompendo uma tempestade. Foi mais que uma aceitação. Foi um pedido de esperança. Roberto assentiu, tocado profundamente por aquelas palavras. A gente pode, a gente vai ser. E ali, naquele encontro de almas marcadas, o destino se selou. Antes de continuar essa história emocionante, já deixa seu like e se inscreve no canal. O que vem a seguir vai te mostrar como o amor é capaz de ultrapassar qualquer barreira e transformar vidas que o mundo havia esquecido. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessa jornada inspiradora. Agora vamos continuar. Com a decisão tomada, Roberto e Clara iniciaram o processo legal de adoção. Não seria simples. A burocracia, a papelada, os entraves sociais, tudo isso surgiria no caminho. Mas naquele momento, nenhum obstáculo parecia grande demais diante da certeza que havia se formado no coração dos dois. Eles não estavam apenas oferecendo abrigo, estavam oferecendo pertencimento. E a história desses 4 irmãos estava apenas começando a se reescrever. O processo de adoção não foi fácil. Mesmo com a influência de Roberto Carlos, um nome conhecido e respeitado no Brasil inteiro, a burocracia foi implacável. O primeiro obstáculo foi localizar o registro das crianças.
Como Lucas havia fugido de um abrigo antes de ser formalmente inserido no sistema, ele e as irmãs estavam fora do radar da Vara da Infância e Juventude de Salvador. Eram invisíveis, tanto para o governo quanto para a maioria da sociedade. Roberto e Clara se reuniram com advogados, assistentes sociais e representantes do Ministério Público. Explicaram a situação, apresentaram provas da convivência e detalharam cada visita, cada gesto de cuidado. Ainda assim, não havia como pular etapas. Precisavam encontrar documentos, fazer exames psicológicos, entrevistas e, principalmente, convencer o sistema de que manter os 4 irmãos juntos era prioridade absoluta. Enquanto isso, a rotina com as crianças seguia intensa. Clara montou um quarto provisório na casa da família para as meninas e Lucas dormia num anexo ao lado, que havia sido transformado em um pequeno espaço só dele. Ainda não era uma adoção formal, mas o vínculo já era claro e forte. Lucas, porém, continuava desconfiado. Apesar de toda a ajuda, ele demorava a confiar de verdade. Tinha medo de que tudo fosse temporário, que em algum momento fosse acordar e descobrir que estavam sendo levados de novo. Seu comportamento oscilava entre momentos de silêncio e explosões de raiva contida. Roberto, paciente, respeitava seu tempo. "Eu não estou aqui para substituir ninguém, Lucas", disse ele num fim de tarde chuvoso, enquanto os dois jogavam dominó. "Mas se você deixar, eu quero caminhar com vocês, cuidar, ajudar." Lucas apenas balançou a cabeça. Não disse nada, mas ficou ali, jogando mais uma partida. Enquanto isso, Sofia começava a se soltar mais. Mostrava curiosidade por instrumentos musicais e passou a frequentar aulas de violino com Clara. Mariana passava horas desenhando e escrevendo histórias em cadernos novos. E Isabel, a pequena, já corria pela casa com sapatilhas cor-de-rosa, improvisando coreografias com sua alegria contagiante. As visitas da assistente social se tornaram frequentes. Clara acompanhava de perto a adaptação de cada criança. As meninas demonstravam sinais claros de aceitação e, com o tempo, até Lucas começou a responder com mais confiança às perguntas da equipe de adoção. Quando finalmente os registros das crianças foram recuperados e todo o histórico de abandono confirmado, o processo começou a avançar. A juíza responsável pelo caso marcou a audiência de adoção. Era o início de uma nova fase. O maior desafio não foi convencer o sistema, mas conquistar pouco a pouco o coração ferido de um menino de 14 anos que passou a vida aprendendo a não confiar. E esse desafio, Roberto Carlos estava disposto a enfrentar com amor, paciência e verdade, dia após dia, palavra por palavra, gesto por gesto. O dia da audiência final chegou. Era uma manhã clara em Salvador, e o fórum da cidade parecia mais iluminado do que o habitual. Roberto Carlos, vestido de forma simples, mas elegante, caminhava com passos firmes ao lado de Clara. Atrás deles, Lucas seguia com as irmãs de mãos dadas, todos em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Para Lucas, aquele momento carregava mais do que apenas o peso de uma decisão jurídica. Era como atravessar um portal. Ele sabia que, se entrasse naquela sala e dissesse sim, sua vida jamais voltaria a ser como antes. Era assustador pensar em confiar novamente, em acreditar que aquela promessa de família não seria arrancada como tantas outras já haviam sido. Do lado de dentro, a juíza, uma mulher de expressão serena, os recebeu com empatia. Ela já havia lido todos os laudos, relatórios psicológicos e recomendações. Conhecia a trajetória das crianças e admirava a dedicação de Roberto e Clara em manter os irmãos juntos. Ainda assim, queria ouvir da boca deles o que sentiam. "Lucas, você entende o que está acontecendo aqui hoje?",
Perguntou ela com voz firme, mas gentil. O menino assentiu, olhando para a juíza, depois para Roberto Carlos. O silêncio pairou por alguns segundos, até que ele respirou fundo e, pela primeira vez, falou em voz clara diante de todos. Eu só queria que ninguém mais separasse a gente. Se isso aqui garante que a gente vai continuar junto, então, eu quero. A juíza sorriu levemente e fez um gesto com a cabeça. Clara apertou a mão de Isabel. Sofia, emocionada, encostou a cabeça no ombro de Mariana. Roberto se manteve sereno, mas seus olhos marejados revelavam o turbilhão que se passava por dentro. Roberto Carlos, o senhor está ciente das responsabilidades da adoção de grupo de irmãos? Continuou a juíza. Uma vez sim, meritíssima. Mais do que isso, estou ciente de que estou assumindo a missão mais importante da minha vida. A juíza fez uma pausa antes de proferir sua decisão. Considerando os vínculos afetivos construídos, o bem-estar das crianças e o parecer favorável do Ministério Público, declaro oficialmente a adoção de Lucas, Sofia, Mariana e Isabel pelos senhores Roberto Carlos e Clara. O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo. Isabel, sem entender muito bem a formalidade do momento, soltou um grito de alegria e correu para abraçar Roberto. Mariana sorriu tímida, enquanto Sofia começou a chorar. Clara levou a mão ao peito, emocionada, e Lucas, ainda imóvel, finalmente deu um passo à frente e disse com a voz embargada: Então agora a gente é uma família, né? Roberto abaixou-se até a altura do menino e respondeu com firmeza: Agora e para sempre. Ali, naquele tribunal em Salvador, entre lágrimas e sorrisos, 4 crianças invisíveis ganharam um sobrenome, um lar e, acima de tudo, a certeza de que pertenciam a alguém. O momento marcava não apenas o clímax da história, mas o verdadeiro começo de uma nova vida. Depois da oficialização da adoção, a vida de Lucas, Sofia, Mariana e Isabel começou a ganhar uma nova rotina, cheia de desafios, descobertas e muito aprendizado. Para as crianças, tudo ainda era muito novo. Uma casa diferente, pessoas novas e sentimentos que eles não sabiam exatamente como lidar. Roberto Carlos e Clara fizeram o possível para transformar o lar em um ambiente acolhedor, respeitando o tempo de cada um para se adaptar. Lucas, que durante anos foi o protetor da família, passou a experimentar uma mistura de alívio e responsabilidade ainda maior. Agora ele não precisava mais lutar sozinho para cuidar das irmãs, mas sentia que tinha que mostrar que podia ser um exemplo para elas dentro daquela nova vida. Aos poucos, ele começou a se abrir mais, especialmente quando percebeu que Roberto não estava ali para substituir o pai ou a mãe que eles perderam, mas para ser uma nova figura de apoio. Durante as tardes, eles conversavam sobre sonhos, futuro e os desafios que ainda precisariam enfrentar. Sofia, tímida e introvertida, encontrou na música um refúgio. Com o incentivo de Clara, que a matriculou em aulas de violino, ela ganhou confiança. A música não era só um talento, era uma forma de expressão que ajudava Sofia a superar o medo de se expor e a construir sua identidade. Cada nota tocada parecia fortalecer seu espírito e aproximá-la ainda mais da família que começava a chamar de sua. Mariana, a mais introspectiva, descobriu sua paixão pela escrita. Passava horas lendo e criando pequenas histórias e poemas que guardava com carinho. A literatura se tornou sua maneira de lidar com os traumas do passado e de sonhar com um futuro melhor. Clara e Roberto incentivavam suas leituras e compravam livros, sabendo que cada palavra escrita ajudava Mariana a reconstruir sua autoestima. Isabel, a caçula, trouxe à casa uma alegria contagiante com sua dança. Desde cedo mostrava uma leveza
impressionante e adorava se apresentar para todos, mesmo que improvisando coreografias simples na sala de estar. Para ela, a dança era uma forma de comunicar a felicidade e a esperança que, mesmo diante das dificuldades, ainda existia. Roberto e Clara nunca deixavam de aplaudir suas apresentações, fortalecendo seu vínculo com a pequena. Apesar do ambiente mais estável e seguro, os traumas e as inseguranças ainda apareciam. Algumas noites, Lucas acordava assustado, revivendo antigos pesadelos. Sofia às vezes se isolava, Mariana enfrentava crises de ansiedade e Isabel sentia saudades do passado, mesmo sem entender completamente o que isso significava. Roberto e Clara, cientes dessas dificuldades, buscaram ajuda profissional. Psicólogos e terapeutas passaram a fazer parte da rotina, oferecendo às crianças o suporte emocional necessário para lidar com o passado e construir um presente saudável. Com o passar do tempo, a família começou a se fortalecer. Os irmãos começaram a confiar um no outro de uma forma mais profunda, e Roberto e Clara aprenderam a ser pacientes, compreensivos e, acima de tudo, presentes. Os pequenos avanços no comportamento de cada criança se transformaram em grandes vitórias para todos. Lucas, inspirado pela ajuda recebida, decidiu que queria estudar direito para poder proteger outras crianças em situações parecidas. Sofia passou a sonhar em ser musicista profissional. Mariana almejava ser escritora e Isabel já falava em ser bailarina. Roberto Carlos e Clara viam com orgulho o crescimento daqueles 4 irmãos que tinham vencido tantos obstáculos para, finalmente, encontrar um lar e uma família. Com o passar dos anos, o impacto da adoção de Lucas, Sofia, Mariana e Isabel ultrapassou os limites da família e começou a se espalhar por toda a comunidade de Salvador. Inspirado pela transformação que viveu com as crianças, Roberto Carlos decidiu dar um passo ainda maior: criar a Fundação Laços Eternos, uma instituição dedicada a apoiar a adoção de grupos de irmãos e promover a proteção dos direitos das crianças em situação de vulnerabilidade. A fundação nasceu da convicção de que nenhum irmão deveria ser separado por causa de burocracias ou falta de interesse. Roberto Carlos utilizou sua visibilidade e influência para chamar atenção para o problema, fazendo campanhas, palestras e eventos para sensibilizar a sociedade e o poder público. A Fundação Laços Eternos tornou-se um símbolo de esperança para muitas famílias que desejavam adotar irmãos e para as crianças que aguardavam um lar. Lucas, que havia crescido sob o olhar atento de Roberto Carlos e Clara, passou a atuar como embaixador da fundação. Com 20 anos, ele já estudava direito e dedicava parte do seu tempo a visitar abrigos e participar de encontros para compartilhar sua história de superação. Seu relato emocionava e inspirava não apenas os profissionais da área, mas também futuros adotantes, que viam nele a prova viva de que a adoção pode transformar vidas e resgatar sonhos. Sofia, Mariana e Isabel também participaram ativamente das ações da Fundação. Sofia usava sua música para animar eventos e arrecadar fundos. Mariana escrevia textos e poesias que eram compartilhados em campanhas de conscientização, enquanto Isabel encantava plateias com suas apresentações de dança. Juntos, eles mostravam o poder da arte como instrumento de cura, união e transformação social. A comunidade de Salvador, especialmente o bairro onde as crianças foram encontradas, começou a sentir os efeitos positivos desse trabalho. A Fundação Laços Eternos investiu na criação de uma escola de artes comunitária, onde crianças e adolescentes poderiam desenvolver seus talentos em música, literatura, dança e outras expressões culturais, independentemente da condição social.
O espaço virou um ponto de encontro, aprendizado e fortalecimento para muitos jovens que, como Lucas e suas irmãs, buscavam um futuro melhor. Além do aspecto cultural, a Fundação também atuava na sensibilização do sistema de adoção, trabalhando junto a órgãos públicos para agilizar processos e garantir que os direitos das crianças fossem respeitados. Roberto Carlos e Lucas se reuniam com autoridades, promoviam debates e apresentavam propostas para melhorar a legislação e a prática da adoção no Brasil, com foco especial na preservação dos vínculos familiares. O trabalho da Fundação repercutiu nacionalmente, mostrando que a adoção não é apenas um ato individual, mas uma transformação social capaz de quebrar ciclos de abandono e vulnerabilidade. A trajetória de Roberto Carlos e dos irmãos Santos inspirou outras celebridades, organizações e pessoas comuns a se engajarem na causa. Esse impacto social reforçou a mensagem central da história, que o amor e a arte são ferramentas poderosas para mudar realidades. Roberto Carlos, que começou como um cantor conhecido por sua voz marcante, tornou-se um verdadeiro agente de transformação, unindo sua trajetória pessoal à luta por um futuro mais justo e solidário para milhares de crianças. A Fundação Laços Eternos é a prova viva de que, quando pessoas se unem por uma causa, é possível criar laços que duram para toda a vida. 10 anos se passaram desde aquele encontro inesperado em Salvador, quando Roberto Carlos, ao descer de seu carro blindado, cruzou o caminho de Lucas e suas irmãs na praça abandonada. Hoje tudo é diferente. No mesmo bairro onde tudo começou, a Escola de Artes Comunitária da Fundação Laços Eternos abre suas portas com um evento cheio de energia, emoção e esperança. As cores vibrantes das pinturas nas paredes refletem o talento e a dedicação de cada criança que ali aprende, e o som das notas musicais, poesias recitadas e passos de dança preenchem o ar, criando uma atmosfera mágica. Roberto Carlos, sempre com seu sorriso sereno e olhar carinhoso, está no centro do palco, preparando-se para abrir o grande concerto beneficente que vai reunir a comunidade inteira. Ao seu lado, Lucas, agora um jovem advogado com 24 anos, revisa os detalhes do evento, ansioso para ver suas irmãs brilharem diante da plateia. Sofia afina seu violino. Mariana lê seus poemas uma última vez e Isabel ensaia seus passos de dança, cada um deles irradiando confiança e alegria. O público, composto por moradores do bairro, autoridades locais, apoiadores da Fundação e fãs de Roberto Carlos, aguarda com expectativa. Essa não é apenas uma apresentação artística, mas a celebração de uma história de superação, amor e transformação. É a prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, a arte e o amor podem criar um futuro brilhante. Quando o concerto começa, a música de Sofia preenche a sala, seguida pela leitura emocionante dos poemas de Mariana, enquanto Isabel encanta com sua dança leve e cheia de vida. Lucas, ao final do espetáculo, sobe ao palco para compartilhar sua história, incentivando outras pessoas a acreditarem no poder da adoção e do cuidado com a infância. O público vibra, emocionado e inspirado. No encerramento, Roberto Carlos sobe novamente ao palco e, com aquele jeito carismático, brinca. Quem diria que um encontro em uma praça abandonada ia dar nisso tudo, hein? Se eu soubesse que ia virar advogado, músico, poeta e bailarina nessa família, teria começado essa aventura bem antes. O riso contagia a todos, criando um clima leve e acolhedor. Ele olha para a câmera e diz: se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui a gente traz histórias que mostram que, com amor e coragem, tudo pode mudar. E quem sabe, a próxima transformação começa com você.
Com esse convite, o vídeo termina com imagens dos bastidores, momentos de descontração das crianças e a certeza de que a arte, o amor e a união são realmente capazes de transformar vidas. Afinal, cada um de nós pode ser um Roberto Carlos na vida de alguém, basta olhar com o coração aberto. E aí, preparado para a próxima história? Fica ligado porque tem muito mais vindo por aí.